Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga graças a Deus. Quantos estão tristes? Diga aleluia. Mas a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Amém? Glória a Deus. Somos muito gratos a Deus por nós esta oportunidade que nos concede de retornarmos a esta casa de oração. Eu recordo que quando o pastor Wilson foi pastor desta igreja, estivemos aqui, pastor Aquilo, e agora nós estamos aqui com o nosso amigo, pastor Lamir. Olha, já 5 vezes. 5 vezes. Agora não lembro não. O problema é que no meu celular está pastor Paulo. Glórias a Deus. Mas o pastor Lamir, Deus tem nos dado assim uma amizade muito gostosa, né? Para nós então é um prazer, um privilégio poder estar juntamente com os irmãos para juntos cultuarmos e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Foi nos dado também incumbência de cortar a vossa lã, porque aqui está cheio de ovelha, amém? E o bom que lã de crente a gente corta hoje, amanhã já cresceu de novo. Corta na quinta, no sábado já está grande de novo. É a bênção da multiplicação, né? Deus vai provendo, aleluias, e a obra do Senhor vai sendo feita. Em Gênesis capítulo 14, versículo 20, a sua parte final, vai dizer que Abraão, depois de uma guerra, ele teve uma grande colheita financeira, e de tudo aquilo que o Senhor o abençoara, o prosperara, de tudo aquilo, de todos os despojos que Abraão ganhou desta guerra, a Bíblia diz que ele vai até o sacerdote Melquisedeque e deu-lhe o dízimo de tudo. Diga Abraão, ele deu o dízimo de tudo. Abraão, irmãos, o nosso pai da fé, era um homem fiel, era um homem íntegro. Abraão, de tudo que ele ganhava, ele dizimava ao Senhor Deus. E é interessante nós notarmos que isso acontece antes da lei, porque há igrejas que pregam que o dízimo é para o tempo da lei e não para os dias de hoje. Mas Abraão não vivia no tempo da lei. A lei veio nos dias de Moisés. O Senhor deu a lei para Moisés. Então, antes da lei, nós vamos ver não só Abraão, nós vamos ver Jacó, nós vamos ver Isaac contribuindo com seus dízimos. Então, dízimo é bíblico. Dízimo é uma ordenança do Senhor. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, vós que ofertantes, dizimistas, eu repreenderei o devorador. Irmãos, no nome de Jesus, nós não repreendemos o devorador. Eu sou crente pentecostal, sou crente do fogo, eu oro, eu jejum, eu vou repreender esse miserável. Não tem como. No nome de Jesus, nem no nome de Jesus sai, irmãos. Não sai. Porque quem repreende o devorador, não somos nós orando em nome de Jesus. Quem repreende o devorador é Deus. Diga, é Deus. A Bíblia diz assim, e eu repreenderei o devorador. Quem repreende o devorador de atuar na nossa vida é Deus, mas através de uma atitude de fé nossa, através de uma atitude de obediência nossa, através de uma atitude de gratidão por tudo que Deus tem feito nossa. Agora, em Gênesis capítulo 24, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade,
E o Senhor havia abençoado a Abraão em... Você viu que interessante? Abraão deu o dízimo de... E Deus abençoou ele em... Está entendendo? Você quer ser abençoado? Seja fiel ao Senhor. Repreenda a ação do devorador na tua vida. Como que o devorador trabalha? É você que trabalha o mês inteiro, pega o teu salário e menos de uma semana o teu salário evaporou. Você gasta em coisas que você nem pensava, nem imaginava. Circunstâncias acontecem, um carro que bate, o arroz que acaba mais rápido, desperdício, enfermidade, não sai do hospital, não para de comprar remédio. O que é isso? Devorador. Então, dizimar é bíblico. Antes da lei, no tempo da lei, depois da lei, nós vamos ver Jesus falando sobre o dízimo, dizendo que eles não deveriam parar com esta prática, mas também ser fiel ao Senhor na fé, na gratidão, na obediência, no temor do Senhor. Então, dizimarmos é um dever de todo cristão. Nós não devolvemos, pagamos o dízimo. Tem gente que fala, eu pago o dízimo na igreja. Não, irmão, porque o dízimo não pertence a nós. O dízimo é de Deus, irmãos. Deus nos dá saúde, Deus nos dá trabalho, Deus abre as portas, Deus nos sustenta, irmão. É Deus que dá a roupa que a gente veste, o alimento que a gente come, é Deus quem dá. E em gratidão por isso, em gratidão, nós obedecemos a palavra dizimando. Então a Bíblia diz que roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, por que te roubamos? Por quê? Por causa do quê? Por causa dos dízimos e das ofertas alçadas. Agora quem rouba é o quê? O quê? Ó, os irmãos estão dizendo. Irmãos, a palavra de Deus, não é o pastor, é a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu estou falando de algo que eu vivo desde os 9 anos de idade, quando eu comecei a lavar carro no posto de gasolina, ganhava caixinha. O primeiro dinheiro que eu cheguei no bolso em casa, meu pai sentou eu e falou, vem cá, vamos tirar essa parte aqui. Mas eu fiquei desesperado. Por quê? Esse daqui é o dízimo. Desde os 9 anos, irmãos, eu dizimo na casa do Senhor. Deus nunca deixou faltar nada. Nunca, irmãos, nunca, para a glória de Deus. Então a Bíblia diz que quem não dizima, rouba, é ladrão. 1 Coríntios diz que os roubadores e os ladrões não herdarão o reino dos céus. Não é porque você dizima que a salvação já está garantida, não. Mas o não dizimar pode prejudicar, porque desobedece a palavra de Deus. Então isso é muito sério. Agora oferta é algo voluntário. Dízimo é 10% do que a gente tem. Agora oferta é voluntário, é mediante a tua fé. A Bíblia diz que quanto mais a gente planta, mais nós vamos colher. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta nada, não colhe nada. Esta é a lei de Deus. A nossa oferta é uma semente. E eu quero profetizar que a tua semente, ela vai produzir 30, 60 e 100 por 1 nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pega a tua oferta, aleluia, no nome do Senhor, segundo o Senhor Deus gerar no teu coração. Se houver algum dizimista, você pode estar pedindo o teu envelope de dízimo. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Jesus. Nós temos visto o cuidado de Deus, irmãos, com aqueles que podem trazer oferta, o dízimo, com aqueles que contribuem na casa do Senhor. Diga assim, é para ti, Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor possa abençoar, prosperar a vida de cada irmão que com amor, com alegria, há de contribuir para a manutenção da tua casa, abra portas de emprego, supra as necessidades, Senhor, abasteça o celeiro,
em suas contas bancárias, em nome de Jesus, que haja multiplicação sobre, Senhor, a vida do teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento em nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Salmos 34, versículo 9 e 10. Hoje é um pouco de estudo bíblico. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Há um tempo atrás, Deus nos concedeu esta palavra. E ainda neste dia, quando perguntaram ao Senhor o que ministrar nesta noite, o Senhor trouxe ao nosso coração estes versículos que nós queremos compartilhar com a igreja. Senhor Deus, Espírito Santo, lê comigo, Senhor, a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, nesta noite a revelação. A tua palavra é Espírito, Senhor, e vida, que ela possa, Senhor, nos confrontar, nos corrigir, nos renovar, nos restaurar, nos curar, nos instruir, Senhor, nos direcionar. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado, que ela venha, Senhor, ficar gravado na tábua do nosso coração, que possamos guardá-la, Senhor, no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Deus, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir todo quanto o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Salmo 34, verso 9 e 10. Quantos encontraram, diga amém. Vamos ler o 11 também. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém. Diga para o teu Deus, tem uma palavra para você. Aleluia. Glórias a Deus. O tema, irmãos, desta palavra que o Senhor nos concedeu é o seguinte: os que temem ao Senhor de nada têm falta. Amém? Diga para o teu irmão assim, porque, irmãos, é uma palavra profética e nós podemos ver aqui uma promessa de Deus para as nossas vidas. Olha para o teu irmão da esquerda, da direita, de trás, da frente e diga: eu profetizo que não vai faltar nada. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A promessa de Deus para a sua igreja nesta noite é: não vai faltar nada. Aleluia. Glórias a Deus. É interessante, irmãos, que nós bem sabemos, a Bíblia está dizendo que os filhos dos leões passam e sofrem fome, mas os que esperam, os que buscam, os que temem ao Senhor, de nada têm falta. Nós sabemos que o leão é um dos animais mais respeitados da floresta. Eu estava ouvindo um pastor dizendo que numa das suas viagens para a África, ele teve a oportunidade de visitar alguns safaris ali durante o dia, não teve a oportunidade de ir durante a noite, disse que também é muito lindo, mas diz que os homens que estavam guiando eles diziam que à noite, quando o leão ruge por alguns momentos, alguns milissegundos, todos os demais animais se calam diante do rugido do leão. Todos ficam quietinhos. O leão é considerado o rei da floresta. Mas a Bíblia está dizendo que há dias que o leão sai à caça e ele volta de mãos vazias. A Bíblia está dizendo que existem dias que o leão passa necessidade, ele passa fome.
Mas a Bíblia também está dizendo que todos aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. O leão pode até ficar sem, mas quem teme ao Senhor jamais vai sentir falta de nada. Glórias a Deus. Então nós encontramos, irmãos, neste texto, um homem experiente, porque quem escreveu o Salmo 34 foi Davi. Um homem que gozava de uma comunhão e intimidade tremenda com Deus. Um homem que colocara toda a sua confiança em Deus. Um homem que no momento em que proferira estas palavras, estava com a sua vida totalmente direcionada por Deus, nos deixando uma convicção muito grande e nos incentivando a tomarmos posse e crer nas promessas e provisão de Deus, de que não vai nos faltar nada. A promessa de Deus para os que estão neste culto é: não vai faltar nada. Glórias a Deus. Agora, nós precisamos compreender que esta, como outras promessas de Deus para nós, são condicionais. Amém? Ou seja, não depende de Deus, mas depende de você mesmo. Há promessas, irmãos, de Deus, que elas são condicionais. Diga, condicionais. Não é para todos, irmãos. Esta promessa aqui não é para todos, porque senão seria muito fácil servir a Deus. Seria muito fácil se apoderar das promessas do Senhor. Então, existem promessas, e assim como esta, que são condicionais. E quando são condicionais, irmãos, Deus sempre está disposto a fazer a parte dele, mas Deus quer que nós façamos a nossa parte. Tem muita gente que diz por aí: ah, mas minha vida nunca vai para frente, está tudo errado, nada dá certo, eu não prospero, eu não sou feliz, a minha família não vai bem, os meus sonhos não se realizam, os meus projetos são fracassos, tudo está errado. Por que será? Tem alguma coisa errada diante da presença de Deus, não é possível? Porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. Agora, aleluia, assim como esta, outras promessas na Bíblia, nós vamos ver que são condicionais da parte de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 19. A Bíblia diz assim: olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem, ou o melhor desta terra. Quantos querem tomar posse do melhor da terra? Mas não é para todos a promessa. Existe um condicional. Se, primeiro, se quiseres, para tomar posse do melhor da terra, primeiro você tem que querer. Aí depois o Senhor diz: se quiserdes e me ouvires. Porque tem gente que quer viver na bênção, mas não quer dar ouvido à voz do Senhor. Quer andar segundo o seu querer, a sua vontade, não obedece a palavra, não obedece a palavra da liderança, não respeita a Deus, e quer comer o melhor da terra, viver, aleluia, na bênção do Senhor. Mas Deus está dizendo: se você quer, se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. A Bíblia ainda nos diz, em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama, irmãos, esse versículo é muito lindo, né? Todos nós gostamos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a promessa de Deus: eu vou ouvir o teu clamor, eu vou te perdoar e eu vou sarar a tua terra, a tua alma, a tua mente, o teu coração. Mas, irmãos, para que Deus faça isso, existe uma condicional. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, orar, se humilhar, se converter dos maus caminhos, buscar, aí o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, irmãos. Aí Deus vai escancarar os céus e te encher de bênção.
Deuteronômio capítulo 28 é uma relação de bênçãos, de promessas, irmãos, que são coisas lindas e maravilhosas para a nossa vida. O Senhor está dizendo: se vocês derem ouvido atentamente a minha voz e obedecerdes aos meus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmãos, quando nós ouvimos e obedecemos, quando nós entramos dentro desta condição que Deus nos impõe, nós não precisamos ficar correndo atrás de bênção. A Bíblia diz que são as bênçãos do Senhor que correm atrás dos servos de Deus. E o Senhor diz: bendito vai ser a tua entrada, bendito vai ser a tua saída. Oh, aleluia. O inimigo vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos vai fugir de diante da tua presença. Aonde você colocar as tuas mãos, abençoado será. Oh, irmãos, a promessa de Deus para aqueles que obedecem, para aqueles que ouvem a palavra do Senhor. E neste texto que nós lemos no Salmo 34, também existe uma condição. A promessa de Deus não é para todos. Não. Qual é a condição? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. O segredo é temer a Deus. Diga para o irmão: o segredo é temer a Deus. Aleluia. No versículo 11, o salmista nos faz um convite. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, dizendo: venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Verso 12: vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser feliz? Quantos aqui querem viver muito e ser feliz? Então o salmista está nos fazendo um convite. Eu vou vos ensinar o que é temer ao Senhor. Nós já sabemos que não vai faltar nada na vida daquele que teme a Deus. Agora nós vamos aprender, segundo o salmista, no Salmo 34, o que é temer a Deus, para nós andarmos debaixo das promessas do Senhor. Amém? Então, segundo o Salmo 34, em primeiro lugar, vamos ver o que é temer a Deus. Versículo de número 13. A Bíblia diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Em primeiro lugar, igreja, temer a Deus é guardar a nossa língua do mal, da mentira. Diga: é guardar a nossa língua do mal, da mentira. Você já percebeu que há pessoas, e até mesmo dentro da igreja, que não passa um dia sem mentir? Existem crentes, irmãos, que estão há anos dentro da igreja, mas mentem constantemente. Mente para o pastor, mente para a esposa, mente para o esposo, mente para o chefe, o chateador, mente para o amigo, mente para todo o mundo. E alguns ainda dizem: mas é uma mentirinha, não tem problema, não vai fazer mal. Irmão, vigia. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me contava a história de um menino que foi para a selva com a mãe dele, passear na floresta. Aí ele se distanciava da mãe e dizia: mãe, uma cobra, mãe. E a mãe voltava preocupada, correndo para acudir ele. Quando chegava lá, ele dava uma gargalhada: estou brincando, mentira. Fez isso por 3 vezes. Na 4ª vez, a cobra estava lá mesmo, deu uma picada no menino e ele estava: mãe, a cobra. Mas a mãe: está brincando. Está brincando que nem da outras vezes. É a mentira, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a mentira, porque o meu pai já dizia, e a palavra de Deus confirma, que a mentira, ela tem perna curta. Irmãos, a mentira sempre vai aparecer um dia.
Deus sempre vai desmascarar, porque o Deus que nós servimos, Ele vela pela verdade. E Deus, irmãos, é fiel. Pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar até mesmo um ano, mas a verdade sempre aparece. E Deus, irmãos, tem prazer de desmascarar os mentirosos. Porque Deus, irmãos, é verdade. A essência da verdade é Deus. Irmãos, sem falar que quem mente não consegue dormir direito, não tem paz, tranquilidade, vive com a consciência pesada, vive com medo de descobrirem concernente a mentira. Quem mente, irmãos, como já disse, para o esposo, para a esposa, para o chefe, para os pais, para os filhos, para o amigo, para o pastor, aleluia, para os membros, não teme a Deus. Quem mente, diga quem mente, não teme a Deus. Então quem mente, irmãos, não faz parte desta promessa. Nós precisamos, irmãos, vigiar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 5, a sua parte A, que o justo aborrece a palavra da mentira. A Bíblia ainda nos informa em João capítulo 8, versículo 44: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo é o pai da mentira. Irmãos, há uma necessidade que entre temor nos nossos corações nesta noite. Porque se ele que é o pai da mentira, quem mente é o que dele? Filho. E isso é muito sério. Eu me lembro do testemunho de uma jovem que glorifica o nome do Senhor. Diz que esta jovem foi contratada para trabalhar no caixa de uma loja, e ali ela recebia o dinheiro naquele caixa, atendia telefone, e disse que uma certa feita o homem estava ligando para o seu patrão, e o seu patrão estava bem do seu lado. E aquele homem queria falar com o patrão desta irmã da igreja, esta jovem, e o moço disse: eu gostaria de falar com o fulano de tal. E ele estava bem do lado dela, e ela disse: é tal pessoa que quer falar com você. E o patrão disse assim: diga para ele que eu não estou. E ela, serva de Deus, irmãos, ela parou e falou: não, o senhor me desculpa, mas eu não sou serva do Senhor, eu sou ensinada a não mentir, se eu voltar a falar, eu vou falar que o senhor está aqui. E ele disse para não, diga que eu não estou. Ela falou: não vou fazer isso, eu vou falar que o senhor está. E ele fechou a cara, ficou bravo e disse: diga que eu não estou. E ela disse: eu não vou dizer. E ele pegou nervoso o telefone e teve que atender, aquele chamado. E antes ele havia ameaçado ela, dizendo: se você não falar que eu não estou, eu vou te mandar embora. E ela disse: pode mandar embora, mas eu não vou mentir. Quando ele atendeu a chamada, ele disse: no final do expediente você fica, porque eu quero ter uma conversa com você. No final do expediente ele mandou todo mundo embora, chamou ela para fora da loja, trancou a loja. E quando ele terminou de fechar a loja, ele entregou todo o molho de chave nas mãos daquela jovem e disse: a partir de hoje você é a gerente da minha loja. Glórias a Deus. Por que, irmãos? Porque Deus honra quem fala a verdade. Deus honra. E nós temos que tomar muito cuidado. Os papais e mamães têm que tomar muito cuidado também, que às vezes o celular toca, é o pastor querendo saber por que o irmão não vem da igreja, e o abençoado fala: diga que eu não estou, e ele está lá do lado. E quantos pastores, pastor Babi, que o membro liga e o pastor também dá desculpa, missionário? Acontece isso. Fala tudo todo. Se vira. Parece que é normal, irmãos, mas é mentira. Está lá, pode atender. Fala que o nome é ele, está lá assistindo alguma coisa. É mentira. É mentira. Vamos ver para onde que a mentira leva.
Abra tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Glória a Deus, Jesus. Capítulo 21, versículo 8. A Bíblia diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Capítulo 22, versículo 15, a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmão, lute para que saia somente palavras de verdade, ainda que doa, diga a verdade, porque Deus vela sobre a sua palavra. Amém? Salmo 34. Em primeiro lugar, temer a Deus é guardar a nossa língua do mal e da mentira. Versículo 14 do Salmo 34, vamos ver o que é temer a Deus. A Bíblia diz: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Amém? Então temer a Deus em primeiro lugar é o que? Apartar-se do mal. Oh, aleluia! É apartar-se de confusões, de contendas, discussões, de deixar-se se levar por pessoas que estão feridas. Irmão, sai fora de tudo aquilo que não vai edificar a tua fé, que não vai edificar a tua vida, irmãos, que não vai alegrar o teu coração. Não frequente lugares ao qual o Senhor não está presente. Eu estou muito feliz, irmãos. Dia 6 estamos retornando ao Brasil por uma direção do Senhor para a nossa vida. Mas nestes últimos meses houve algumas conversões na igreja de Minoa e libertações de vidas se apartando do mal. Temos ali pastor moço casado, com a sua família por nome de Diego. Irmãos, gastava todo o seu salário no patinho, todo o salário, irmãos. Briga constantemente dentro de casa, faltavam as coisas. Aí, irmãos, como não ser fiel a Deus no dízimo e na oferta? Quando estava no mundo, tem um monte de camarada aí que gasta tudo no patinho. Quantos irmãos aqui, pela misericórdia de Deus, irmãos, quando nasci, meus pais já eram evangélicos. Quando cheguei numa determinada idade, meus pais fizeram a confissão de fé comigo, e até hoje nós estamos na presença de Deus, sem nunca ter se desviado, se afastado da presença do Senhor. Mas quantos irmãos que quando eram do mundo não saía de prostíbulo, de discoteca, bebia, que era uma beleza, era 3 maços de cigarro por dia, escravizado por Satanás, aí depois que se converte, irmão, gastava tanto no mundo e hoje para o Senhor fecha a mão. Não é verdade? Mas eu podia ver aquele moço testificando que Deus o havia libertado do patinho. Irmão, se afastou daquilo que era mal, daquilo que trazia danos para a sua vida. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda restaura, Ele ainda restitui, Ele ainda enche, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele opera milagres, maravilha. Oh Deus, que está aqui nesta noite, só porque está sentindo Ele, joga a mão do céu e vai dando glória a Deus. Vai sentindo a restauração de Deus, o renovo de Deus, a graça, a glória de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então fazer, aleluia, irmãos, em primeiro lugar, apartar-se do mal, aparta-te das contendas, das fofocas, não se meta, não queira saber o que é que está acontecendo. Está cheio de crente, tão curioso. Fica no teu cantinho. Quanto menos você souber, melhor será. Quanto menos você souber, menos você vai se corromper. Quanto menos. Nós temos que saber mais da palavra,
Temer a Deus, irmãos, é fazer o bem. Irmãos. E tem um versículo lá em Tiago, irmãos, que mexe com a gente. Porque se eu perguntar para a igreja aqui nesta noite, qual é a tua concepção de pecado? O que é pecado para a igreja? Alguém pode citar alguma coisa que é pecado? Qual é a tua concepção de pecado? Pode falar, irmãos. Hã? Não ajudar o próximo. Oi? Não ajudar o próximo. Não ajudar o próximo. Pecado, igreja? Oi? Trair o irmão. Pecado. Entristecer, pecar contra o irmão. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende. Se ele te ouvir, graças ao teu irmão. Pecado. Você machucar, ferir. Pecado. Vamos lá, adultério, pecado. Tudo que fere a santidade de Deus. Que mais? Vamos, igreja, me ajude. Hã? Olha, muito bem. Porque a concepção hoje de pecado, irmãos, é adultério, fornicação, matar, roubar, tudo, mentir, tudo isso está tudo na lista, irmãos. É pecado também que fere a santidade de Deus. Mas Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então não fazer o bem para o teu irmão, você está pecando. Está pecando. Não estender as mãos, não ajudar. Irmãos, quem sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que peca. A Bíblia fala para nós ajudar a todos, principalmente aos domésticos da fé. Amém? Glórias a Deus. Então temer a Deus é apartar-se do mal, é fazer o bem e é procurar a paz. Amém? A paz aqui, irmãos, é a ausência de inimizades e brigas. Tem crente, irmão, que quer ir para o céu, conhece a palavra, mas ainda diz: eu não gosto daquele irmão, não gosto, não converso com aquele irmão. Ao meu espírito não bateu com o espírito dele. Aí eu até perdoo, mas não passe perto de mim. Não me cumprimente mais. Irmãos, desse jeito. E a Bíblia diz, Jesus nos ensinando, que se nós não liberarmos perdão para quem nos ofende, Ele também não nos perdoará de todos os nossos pecados. Então há uma necessidade, igreja. Quem teme a Deus, perdoa, libera perdão. E perdoar, irmãos, não é esquecer, porque nós não sofremos de amnésia. Perdoar não é esquecer, mas sim lembrar sem ressentimentos. Porque tem pessoas dentro da igreja que dizem: eu perdoo, mas quando lembra da questão, sente tristeza, o coração aperta, dá vontade de grudar no pescoço do irmão, da irmã, dá vontade de pagar a mesma moeda, e ainda está dizendo que perdoou. Perdoou não, tem que orar muito ainda, porque quando nós perdoamos, nós vamos até lembrar do que fizeram para nós, das palavras que nos feriram, das perseguições, dos levantes, nós vamos lembrar, mas vamos sentir paz, tranquilidade, vamos ter uma mente tranquila diante da presença de Deus. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina a procurarmos a paz com todos. 1 de São João, capítulo 4, versículo 20. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui têm convicção de que ama a Deus? Diga amém. 1 de São João, capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu amo a Deus, Deus eu te amo, mas com meu irmão não me dou bem. Você não ama a Deus coisa nenhuma. É o que está dizendo a palavra do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que todo espírito de contenda, de discórdia, de embaraço, nesta noite vai ser repreendido. Aleluia. Deus te chamou para andar em união, em vitória com teu irmão, em paz.
choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais decepção, não haverá, será um lugar de glória. Em nome de Jesus, quantos estão se preparando para ir para o céu de glória? Diga amém. Romanos capítulo 14, versículo 19 diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, irmãos, temer a Deus em primeiro lugar é guardar a nossa língua do mal da mentira. Em segundo lugar, temer a Deus é apartar-se do mal, é fazer o bem e é procurar a paz com todos, porque sem a paz e a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver o Senhor, irmãos, e ninguém vai ver. Este ninguém vai ver não é só lá no céu, não, é aqui também. Enquanto você não tiver paz com teu irmão, você não vai ver a glória de Deus, as bênçãos de Deus sendo manifesta na tua vida. Você não vai ver poder de Deus, renovo de Deus, dom de Deus. Você não vai poder tomar posse das bênçãos de Deus. Aleluia. Mas quem não se afasta do mal, quem busca a paz, quem busca a santificação, vai ver com os olhos e vai apalpar com as mãos as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Salmo 34, verso 18. Glória a Jesus. Grande Deus. Vamos ver o que é temer ao Senhor. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Diga assim: temer a Deus é ter um coração quebrantado e contrito. Diga ao teu irmão: quebrantado e contrito. Oh, irmãos, Deus está aqui neste lugar. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não despreza um coração contrito, quebrantado diante da sua presença. Agora, o que é ter um coração contrito? Um coração contrito é um coração arrependido, triste. É estar contrito por ter ofendido um amigo, compungido, pesaroso. Irmãos, ter um coração contrito é ter um coração arrependido. E quando eu falo em arrependimento, eu não estou falando em remorso. Há uma diferença. Porque quem sente remorso volta a fazer, mas quem se arrepende não faz mais. Há uma diferença. Então, temer a Deus é ter um coração quebrantado e contrito. E isso daqui, irmãos, é muito sério. Nós podemos aprender uma lição linda diante da presença de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E eu vou te dizer algo nesta noite: a maior preocupação de Deus não é com aqueles que caem. A maior preocupação de Deus não é com aqueles que pecam, com aqueles que estavam na ativa, na eminência, e hoje já não estão mais. A maior preocupação de Deus não são com estes. Sabe por quê? Porque Deus sabe que dentro da igreja não existem super-homens e mulheres maravilhas. Deus sabe, irmãos, que todos nós somos de carne, de pele, de osso, e que todos nós estamos propensos a quedas. Deus sabe disso, irmãos. Há um ditado popular cristão que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia! Então, irmãos, a maior preocupação de Deus não é com aqueles que caem. A maior preocupação de Deus é com aqueles que caem e não se arrepende. Porque tem muita gente, pastor, que já perdeu o temor, está vivendo no pecado, mas ainda quer oportunidade, mas ainda quer cantar, quer pregar, quer tocar, quer estar na ativa, quer estar na eminência. Aleluia, não tem temor a Deus, não confessa, não fala para o pastor, não pede ajuda, não pede oração, está envolvido com a pornografia, está envolvido com as imoralidades da vida, está envolvido com tantos pecados. Aleluia, mas parece que está tudo bem, está tudo normal. Não, meu filho, quem
filho, com